Nossos irmãos, nossas irmãs do Centro Espírita Caminho da Luz, muita paz. Uma alegria imensa estarmos aqui para uns breves comentários acerca da nossa veneranda doutrina espírita. E que Jesus nos abençoe e nos envolva, nos dando o suporte e o apoio inestimável para que nós possamos conduzir os nossos debates de hoje, as nossas reflexões de hoje. Na obra Paulo e Estevão, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, dentro da série Romances Históricos, Emmanuel descreve o momento em que Saulo de Tarso, ainda assim identificado como Saulo de Tarso, o poderoso doutor da lei, é expulso da casa paterna. Numa cena extremamente difícil, extremamente triste, porque um pai expulsava o seu filho querido, seu filho primogênito, que numa casa judia era bastante grave, era bastante difícil de acontecer. Mas ele expulsa Saulo, por Saulo afirmar ter visto Jesus, por Saulo afirmar ter aceitado as propostas de Jesus, se convertendo ao cristianismo, que na verdade não existia com esse nome, mas que representava a fala de Jesus enquanto ele esteve entre nós. Saulo de Tarso sai da casa do pai, recebe, ganha, é jogado, é dado a ele um saco de moedas que o próprio pai pediu que o empregado o entregasse. E depois daquelas moedas que ele aceita, pois já não tinha mais nada, havia perdido o nome, havia perdido tudo que detinha, e de homem poderoso e rico, ele torna-se praticamente um mendigo. Tinha a sua saúde, tinha a sua inteligência, o seu conhecimento, tinha o seu conhecimento de artesanaria, de fazer tapetes, porque é um ponto muito importante da cultura judia, que forma os homens e as mulheres, os meninos e as meninas, em algum tipo de profissão, para que possam sobreviver e viver de algo mais simples, mas que lhes dê um rendimento honesto, nos momentos de dificuldade, tendo vistas as inúmeras diásporas que o povo judeu viveu ao longo da história. Ele era um exímio tecelão, fazia tapetes, né, e panos, enfeites, essas coisas, redes, somente trabalhando o fio de algodão ou fio de linho como tinha na época. E ele então, de posse disso, inicia a sua jornada. Mas ele trazia no seu alforje, e o Emmanuel faz questão de destacar, um presente que ele havia recebido, que eram o texto, as epístolas, as cartas, o evangelho, as passagens de Mateus. Tudo que Mateus escreveu estavam colocados naqueles pergaminhos antigos que ele trazia no seu alforje. E ele confortou-se a saber que tinha em suas mãos um tesouro inestimável e que já bastaria para que ele refletisse em profundidade na proposta de Jesus. Recolhe-se ao deserto e durante o tempo em que passa no deserto, não houve um dia sequer, dia e noite, em que ele não tivesse consultado o pergaminho, em que ele não tivesse estudado o Evangelho de Mateus, como nós o conhecemos hoje. Refletiu, amadureceu as ideias, buscou na sua intimidade, na sua grandeza, né, na sua grandeza intelectual, ele buscou compreender as propostas de Jesus. E passou sempre a dizer que aqueles pergaminhos tinham sido o presente mais importante que ele havia ganho na sua vida. Usando de Saulo de Tarso, agora Paulo de Tarso, nós nos pegamos recentemente, no meio de algumas reflexões, e fazendo uma palestra e depois um seminário, repetimos isso que vamos dizer, depois num outro estudo, e nos demos conta de que nós também não podemos viver sem o Evangelho de Jesus. Até mesmo comentei numa palestra recente que você pode me destituir de tudo que tenho materialmente. Não é muito, mas pode me destituir. Mas me deixa o Evangelho,
porque com o Evangelho segundo o Espiritismo, dá para fazer muita coisa. Lembrei-me de dizer, numa palestra que fiz, que na próxima encarnação, talvez por necessidade, eu precise renascer numa condição muito humilde, que não me dê condições de ter os livros que hoje tenho, de adquirir essa ou aquela obra. Não há problema nenhum. Se me der condições de comprar um Evangelho segundo o Espiritismo, eu já estou satisfeito. Ou se me deixar numa ilha deserta, algum lugar desse, onde eu não tenha contato com nada, com o mundo, com internet, com celular, com nada, me deixa um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e eu estarei muito feliz. Essa é a nossa proposta de hoje. Nós chamarmos atenção por quanto que o Evangelho é importante nesta quadra que nós estamos vivendo. Estamos rodeados de muitas informações, uma avalanche de informações pelo WhatsApp, pela internet, pelo Instagram, pelo Twitter, pela imprensa escrita, falada, seja o que for. Nós estamos cobertos de informação. Mas há que se saber separar a informação. Há que se saber selecionar a informação, refletir nela e verificar aquilo que realmente eu devo dar atenção e naquilo que eu devo me aprofundar. E com certeza, o estudo diário e consistente do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá as ferramentas para nós enfrentarmos esse momento tão difícil. Essa hora tão acre de nossas vidas do planeta Terra. Esse momento em que somos chamados aos testemunhos. Esse momento em que Jesus coloca para andar a roda da mudança, a roda da transição de uma forma definitiva. Pois dizem os Espíritos de forma muito clara que os tempos são chegados, que agora é a hora da transição baseada, fundamentada na moral, na estrutura moral de cada um. Não há mais o que nós tentarmos esconder, não há como nós nos escondermos atrás disso ou daquilo, tentando fugir daquela viagem, daquele encontro que nós não fizemos até hoje, que é o encontro conosco, com a nossa intimidade, com as nossas deficiências, com as nossas anfractuosidades, as nossas marcas, aquilo que nós trazemos, a nossa sombra, que nós precisamos aprender a amar, como diz o Espírito Joana de Anjos na obra Psicologia da Gratidão, porque a nossa sombra nos trouxe até aqui, eu começo a caminhar à luz porque eu tive uma sombra, mas eu preciso que eu conheça essa sombra, eu conheço essa sombra a partir do momento em que eu aceito o Evangelho de Jesus. Procuro estudar em profundidade e procuro entender o meu papel, principalmente à luz do Espiritismo. Temos visto muitos companheiros espíritas na periferia do Espiritismo. Muitos companheiros que trocaram o altar pelo centro espírita. Trocou o padre pelo médium, pelo expositor. Trocou a hóstia pelo passe. Mas a sua conduta, a sua postura prossegue exatamente a mesma. A nossa postura prossegue a mesma. Nós não entendemos a proposta de Jesus. O Consolador prometido nós não entendemos. Não entendemos que o Espiritismo é um cristianismo redivivo. E que dessa forma eu preciso estabelecer novos padrões de conduta. E mais ainda, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda traz, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, ele traz a fala do Espírito Ismael, e a fala do Espírito Bezerra de Menezes, e a fala do irmão Antúlio, ambos batendo na mesma tecla. A Covid, a pandemia que está aí, é de caráter moral. O vírus se instala e ele se transmite e ele atua pelas nossas deficiências morais. E somente modificando a nossa estrutura moral, comportamental, é que nós vamos realmente conseguir sobrepujar tudo isso que está aí. Portanto, o vírus, a pandemia, vem para nos levar a reflexões que nós estamos fugindo de fazer há séculos. E na roda da vida, no dia a dia que nós estávamos, que o mundo estava, nós não íamos conseguir fazer, não estávamos conseguindo. Então é preciso um elemento que nos faça a dar uma freada e que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo na Terra. O que realmente significa a reencarnação?
o que realmente significa a imortalidade da alma, que uso que eu faço desses conhecimentos para melhorar-me e melhorar o meu entorno. Não para converter as pessoas, porque não é essa a proposta do Espiritismo, não para fazer proselitismo religioso, tentar aumentar a quantidade, ampliar os adeptos, os profitentes, não é essa a proposta. Kardec, desde o começo, deixa claro que a proposta do Espiritismo, e a equipe do Espírito da Verdade faz o mesmo em O Livro dos Espíritos, que a proposta do Espiritismo é a mudança moral. Tanto que os Espíritos dizem, se um único homem, uma única alma, alterar um único comportamento, já terá valido a pena todo o Espiritismo. Vejamos, percebamos como os Espíritos são muito coerentes, são muito claros nessa questão. Então nós estamos diante do desafio da grande mudança interior, da nossa modificação moral, da nossa reflexão, não cobrando do outro que eu faça, mas eu fazendo, eu procurando entender exatamente o que Jesus espera de mim. E ele espera isso. A condição sine qua non para que eu adentre pelo mundo novo, para que eu esteja no mundo de regeneração, é a mudança moral. Porque eu vou alterando a minha estrutura fluídica, eu vou alterando a minha intimidade e vou tendo condições de, caso tenha tido Covid, sobrepujar o Covid, caso eu não tenha tido de ter a profilaxia para que eu não seja contaminado, e por aí vai. Porque nós vamos perceber nas pessoas que tiveram Covid, eu sou um deles, nós vamos perceber que o Covid se adentra por falhas nossas, pela diminuição do nosso nível de confiança, de fé em Jesus, de fé em Deus, de esperança, de renovação da esperança, à luz do Espiritismo, entendendo que o mundo está se modificando, que existe a reencarnação, a mortalidade da alma, mas que eu preciso fazer o meu papel agora, neste momento, que eu preciso modificar o meu comportamento agora, neste momento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que é um capítulo fantástico, Sede Perfeitos, existe um texto que Kardec escreve que se chama Os Bons Espíritas, onde ele trata do que realmente é um bom espírita e nos dá a trilha, nos dá o caminho para que nós possamos entender o que é um bom espírita. E ele diz que o espiritismo precisa ser bem compreendido, porque se isso ocorrer, ele nos leva à modificação moral. Eu preciso estudar o espiritismo, eu preciso conter essa ânsia de informação que me leva a ver qualquer live, a aceitar qualquer coisa que vem no meu WhatsApp, de médiuns e escritores duvidosos. Eu preciso parar de buscar informações bombásticas, catastróficas. Eu preciso amadurecer e, como espírita, buscar a informação lúcida e sólida que está nas obras básicas de Allan Kardec, que está numa obra psicografada por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por Raul Teixeira e alguns outros médiuns de bom talante que nós conhecemos a vida e sabemos da sua proposta. Mas é em Kardec que eu encontro a estrutura para que eu compreenda bem o que é o Espiritismo, para que eu perceba que o Espiritismo facilita a prática da moral do Cristo, que ele traz de forma muito clara as propostas do Evangelho de Jesus, que ele nos clarifica as parábolas de Jesus, que ele oferece a nós, pelos princípios básicos da reencarnação, da mortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos desencarnados, com a pluralidade dos mundos habitados, com a crença em Deus. Esses princípios básicos alteram a configuração do Evangelho, colocam uma nova interpretação e deixa claro o caminhar de Jesus pela Terra e o uso que nós devemos fazer isso no nosso dia a dia. Entender Kardec, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é poder ter a ferramenta para a colocação em prática, o aspecto filosófico do Espiritismo, porque eu coloco em prática aquilo que eu estou estudando, que eu não fiz até hoje,
Eu preciso fazer. E dessa forma eu vou entendendo nuances da mudança, da transição, e vou ficando o interlocutor dos espíritos mais esclarecido. Alguém que renova a esperança nas pessoas, porque eu vou me modificando. Eu vou entendendo as coisas de uma forma muito clara. E ele diz no texto que o bom espírito é aquele que estuda o espiritismo, porque ele se esclarece. Ele diz que não é preciso ser inteligente, ter diplomas, não. É preciso tão somente estudar, ler. Ainda nós vemos espíritas dizendo por aí que Kardec é difícil e está ultrapassado. Eu não sei de onde tiraram isso. Evidentemente que são pessoas, infelizmente, de um nível intelectual muito raso, né? São pessoas muito espiritualmente rasas, porque o livro, as obras de Kardec, são muito fáceis de ler um português comum, não há nada de português complicado e empolado. O problema é que as pessoas não costumam, às vezes, estudar com o dicionário do lado. Eu costumo brincar que eu leio tudo hoje virtualmente. Tudo é meu, é Kindle, é iPad, eu vou lá, pego, já copio, já monto as palestras, os seminários. Então, quando eu tenho dúvida de alguma palavra, já vou logo no Pai Google ali, já abro o dicionário, já vejo, já tiro a dúvida. É assim que se estuda, sempre foi assim. Sempre se estudou com o dicionário do lado. Ninguém é obrigado a saber todas as palavras, nem é essa a ideia. E há que se convir que há uma tradução do francês para o português, que às vezes uma palavra se perde. Então, e não há como traduzir, tem que se buscar uma coisa muito parecida, às vezes uma palavra mais castiça. Mas aí é dizer que a obra de Kardec é difícil, e não. As pessoas não gostam de ler. E nós temos casas espíritas que assinam embaixo disso, porque dizem, não, realmente, o pessoal não gosta, porque está preocupado com quantidade de gente que vai na casa, não na qualidade de quem está vindo. Porque quem está preocupado com a qualidade não se preocupa com isso, com a dificuldade de estudar Kardec, que não existe. O Brasil é um dos países mais difíceis das pessoas lerem. Ele é um dos últimos colocados em percentual de leitura. O brasileiro não lê mais nem bula de remédio. Então, como é que eu vou tirar por base? Aí você pergunta para o professor, você já leu Kardec? Não, mas eu ouvi dizer que é difícil. Eu peguei a primeira página, achei difícil e deixei de lado. Porque são pessoas fúteis, são pessoas levianas, porque elas não estudam, elas têm preguiça mental. Quer ver livezinha, quer ver estudo, quer ver filminho, quer ver série, quer ver um livro gostoso, água com doce aí, um monte de gente lendo romance. Ah, eu estou lendo romance. Você conhece esse romance? É do médium tal, do fulano de tal. Não, eu não conheço. Aí a pessoa me manda o livro. Eu vou ver, não tem nada a ver com o espiritismo. Autoajuda pura. E de quinta categoria ainda. Não é nem coisa boa. E a pessoa, fiquei tão emocionado. A historinha é tudo igual. Tudo repetido. Um amor que abandonou o outro, traiu o outro aqui, depois encontrou de novo, arrumou e fica nisso. Mas é mais gostoso, né? Você lê sem compromisso, dá uma cochilada, volta, lê de novo, depois também se não terminar, não tem problema nenhum. E aí a pessoa fala, eu estou lendo um livro ótimo. Recentemente uma pessoa me falou isso. E eu perguntei, e você? Como é que foi a história? E ela se empolgou, não, porque a história começa assim. E como é que termina? Eu não terminei de ler. Mas por que o seu livro era tão bom que você não terminou? Tem uma preguiça. Então, poupe-me, por favor. É preciso estudar o Espiritismo. É preciso ler para que eu tenha exata compreensão. E depois que eu desencarnar, não vou poder dizer, mas eu não sabia disso. Você sabia sim, estava lá em Allan Kardec. Mas eu não estudei, então eu não posso fazer nada. A programação sua era reencarnar como espírita, para que na hora da transição você estivesse em condições de ajudar Jesus e os bons espíritos, para acolher a multidão de pessoas que vão bater a sua porta, porque vão bater, pedindo consolo, pedindo atendimento fraterno, e você não vai saber orientá-las ou vai orientá-las da forma inadequada, equivocada, comprometendo-se ainda mais naquilo que nós já temos. Então eu estudo, como diz Kardec, nesse texto excepcional, eu estudo, com tranquilidade, eu vou lendo, as casas espíritas precisam divulgar isso, para que as pessoas possam adquirir a realidade do que é o espírito encarnado, do que nós somos enquanto
espíritos encarnados. E para que as pessoas possam, a partir desse estudo, e aí eu vou me tornando um bom espírita, quando eu vou, a partir desse estudo, eu vou entendendo que eu tenho os laços muito fortes com o plano espiritual inferior. Grande parte de nós, a maioria, é a primeira encarnação como espírita. Mas nós estamos bem ligadinhos com os espíritos perversos. Diz o Espírito Camilo, na obra Nos Passos da Vida Terrestre, do médium Raul Teixeira, um livro excelente, excepcional, que os nossos laços que nos prendem às organizações do astral inferior são muito fortes e que demandam várias encarnações para nós nos desconectarmos com as regiões trevosas. E como é que eu desconecto? Com a melhoria moral. Eu vou mudando pouco a pouco. Então a encarnação é um segundo, mas eu preciso aproveitar bem esse segundo, dia a dia, para que eu possa aos poucos ir diminuindo a intensidade dessa ligação com o mundo inferior que eu ainda tenho. Então, enquanto algumas pessoas, como esse laço é muito forte e elas não estão com vontade de realmente reagir, elas olham para o espiritismo de uma forma leviana, olham por cima, eu gosto de ir lá tomar o passe, e aí depois eu vou embora. E a pessoa fica assim a vida toda. Eu, como fui presente de centro espírita várias vezes, sou agora presente de um centro espírita em Brasília, eu estou acostumado a ver isso. As pessoas chegam, mas de longe a gente já sabe que a pessoa vai chegar, vai ficar ali uns dias e depois vai vazar, vai embora. Porque é uma pessoa com esses laços muito fortes, ela quer ir para o cabeleireiro, o outro quer usar roupinha bonitinha, o outro quer viver a futilidade do dia a dia, não abre mão disso, daquilo. E uma vez por semana ela vai no centro, como ela ia na missa. Os laços são muito fortes, não vão modificar muito. E tem outros que não, que já começam a entender um pouquinho, já se apresenta para algum trabalho, né? Já quer alguma coisa, são os espíritas imperfeitos, porque ainda não consegue transformar esse trabalho numa mudança de conduta. Então, quantos irmãos nossos que estão na casa espírita, que trabalham, ajudam na sopa, ajudam no passe, ajudam fazendo estudo, até fazendo estudo, né? Ajudam numa campanha, dão um recurso para nós melhorarmos a sede e gostam de participar das coisas, mas mais como um grupo social, não se aprofundam, não entram dentro. E aí perdem a chance, embora ajude, já deram um passo muito grande, né? E quando desencarnar, vão ver que fizeram alguma coisa, será considerado, evidentemente, na balança, né? E eles já terão dado um grande passo. A próxima encarnação já virão com outro olhar. Mas são muitos os nossos companheiros, são os espíritas imperfeitos. Mas o espírita verdadeiro, como diz no final do texto o Kardec, né? Cada espírita verdadeiro e sincero, esse está no patamar superior, né? Ele, de uma certa forma, ele tem uma percepção mais clara do futuro, conhece bem os princípios da doutrina espírita, que nós já falamos aqui, né? Esses princípios vibram nele uma fibra diferente e ele altera a estrutura da sua vida, ou começa a alterar dentro do que lhe é possível, para que ele possa, ainda nesta encarnação, lograr bom êxito, conseguir boas vitórias sobre si mesmo. Então, ele é tocado no coração, diz Kardec. É crucial essa frase que Kardec usa. Em suma, é tocado o bom espírita no coração e a sua fé se torna inabalável. E ele então não tem mais medo, não se perde nos medos que ele tem por aí. E ele se comove com as propostas do Espiritismo. E ele está embutido naquela frase que está no final desse texto imperdível do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. É esta a hora que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, renovarmos a nossa fé em Jesus. Está tudo certo, gente. Está tudo certo. O espírita agora é aquele que fala para o próximo
que está tudo certo, que soergue o que está em depressão, que soergue o que está cabisbaixo, aquele que perdeu a esperança, aquele que está acuado pelo medo. O espírita é aquele que vai acolher a todos, na sua casa, no trabalho, na rua, na casa espírita, na live, no WhatsApp, pelo Google Meet, pelo Zoom, seja o que for. Mas ele vai atender, vai ouvir e vai cantar, como diz o Espírito Maria Dolores, a música dos imortais que se ouve e não se esquece nunca mais. Falando para todos da reencarnação, da mortalidade da alma, falando a eles que vai passar, que a Terra está no momento de transição, que nós estamos indo para o mundo onde o bem e o mal estarão equilibrados, não mais o mal sobrepujando o bem, o mundo de regeneração como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou dizer a ele, nós estamos passando pelo que nós precisamos, nós somos os trabalhadores da última hora, fomos convidados por Jesus para estar aqui agora, e é uma honra nós estarmos aqui agora a serviço de Jesus para acolhermos como socorristas, humildes socorristas, carregadores da padiola divina, que levará as almas de frente ao portal da regeneração, para que elas entendam o que vem pela frente, para que depois as nossas casas espíritas, então deixando de ser o posto de socorro, se convertam na estrutura, na base, no alicerce do mundo de regeneração. Como os Espíritos disseram em O Livro dos Espíritos, como Kardec falou por todas as obras básicas, e como os Espíritos pelas mãos venerandas de Chico Xavier, de Edivaldo Franco, e de Raul Teixeira, e de Ivone Pereira e tantos médiuns vieram dizer para nós que são chegados os tempos e que agora é a hora de nós nos convertermos finalmente para nós acudirmos àqueles que nos procuram. Não nos percamos em devaneios, meus irmãos, minhas irmãs. Não busquemos alhures o que está de frente de nós, que Jesus já colocou em nossas mãos, que é o Espiritismo, o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo redivivo de volta, para que nós possamos falar ao coração das pessoas, falar a verdade, falar aquilo que precisa ser dito, cantar o Evangelho de Jesus, como ele cantou nas estradas poeirentas e inesquecíveis da Judéia, quando ele falava a povos ignorantes, a tribos ignorantes de Israel, mas ele falava com o coração. Ele atingia, ao dominar o éter, ele atingia o coração daquelas almas sofridas que vinham de séculos de escravidão e de subjugação. A hora se aproxima. É o momento de nós, unindo os nossos esforços, à luz de Kardec e de Jesus, nós nos convertemos em fiéis trabalhadores da seara do Cristo. Aproveitemos a oportunidade, aproveitemos o convite e estudemos o Evangelho à luz do Espiritismo, estudemos Kardec, compreendamos Jesus, para que possamos, dessa feita, caminharmos com segurança no rumo da paz imorredora que nós tanto buscamos. Nós podemos fazer. Disse Jesus cantando no seu Evangelho: vós sois deuses, podeis isto e muito mais, pois se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ele disse que nós podemos muito, e nós podemos, se nós tomarmos a nossa cruz e não olharmos para trás, mas olharmos para frente, no caminho da luz plena, a luz do Evangelho de Jesus. Fiquemos em paz. Que Jesus, o Mestre inovidável, o peregrino Senhor da cruz, nos envolva na sua paz
e esteja conosco sempre. Muito obrigado pela paciência, muita paz. Fiquemos com Jesus.